Esse Google Meets agora tem umas coisas que apareceram aqui, uns ícones que eu não entendi direito ainda. Tem que dar uma olhada depois nessas coisas. Bom, gente, bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar de conectividade, a segunda parte dela, né? Na aula passada eu defini para vocês o que é um corte de aresta, se não me engano, uma ligação, e teve logo um primeiro teorema que relacionava a árvore geradora com ligações, né? Eu demonstrei isso na aula passada, e inclusive eu dei um tempo para que vocês vissem, relessem e revissem, né, as definições, as várias coisas que apareceram lá na aula. Então, me digam aí, o que que vocês estudaram sobre isso? Entenderam? Posso dar continuidade? Ou tem alguma pergunta? Eu dei uma lida, professor, no material. Tem algumas outras coisas, agora está um pouco mais claro para mim. Aham, tá. Repara que esse conceito de bonde, né? Você tem que associar muitas coisas ali, né? A Cotree, no caso, também apareceu, né? Então, é Cotree com bonde, com a própria árvore geradora, né? E aí, o que a adição vai acontecer. Então, o que eu recomendo, na verdade, até tentei fazer um pouquinho por alto, é para entender, mastigar bem esse resultado, é fazer exemplo e entender o que está acontecendo ali mesmo no exemplo. O argumento que foi dado, que na verdade eu apresentei para vocês na aula, você vendo o exemplo, você vai enxergar isso. Porque é uma construção bem direta, é uma demonstração bem direta, né? A técnica usada de demonstração ali é direta, principalmente na segunda parte do teorema, tá? Então, bom, eu vou dar continuidade ao curso. Se vocês tiverem dúvidas, se não entenderem algum ponto, me manda mensagem que eu respondo. Tá legal? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? O pessoal Arnaldo falou. Vou comentar o quê? Tá. Então, beleza, eu vou dar continuidade aqui. Beleza. Então, a gente, na aula passada, falou de conectividade, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Então, vamos olhar aqui alguns exemplos e tentar entender o que faz o grafo ficar desconexo, ou o que faz o grafo ainda se manter conexo, tá? Então, vamos tentar responder esse tipo de perguntas aí. Para isso, a gente vê parâmetros de conectividade, tá? Repara que na aula passada a gente tratou de alguns parâmetros, né? Ou número de arestas que você consegue remover para desconectar e coisas do tipo. E a gente vai ver como esses parâmetros se relacionam, não só considerando arestas, mas também considerando vértices, que vai aparecer aqui, tá? Eu acho que vai dar tempo de eu chegar até aqui grafos blocos, mas eu não tenho tanta certeza. Vamos ver, tá? Se não der, tudo bem, a gente para de onde for e onde a gente tiver conseguido ir e a gente dá continuidade na aula que vem. Mas vamos ver, essa aqui é a ideia para eu falar para vocês hoje. Falar de parâmetros, de conectividade e no final falar sobre blocos, tá? Então, vamos responder essa pergunta aqui, ó. Deixa eu fechar aqui para poder conseguir enxergar bem. Ai, toque. Pera aí, que agora eu tenho que voltar do jeito que estava. Pronto. Vamos lá. Então, quantas arestas a gente precisa remover para desconectar esse grafo aqui? Uma? No mínimo uma. Exato. Então, com uma a gente já desconecta. Bom, por quê? Isso é algo que a gente já sabe responder de aulas passadas. Porque não tem Lembra da ciclo? propriedade bem especial que tem as arestas de uma árvore? Porque não tem ciclo. Todas são pontes, né? Ponte, isso é o termo. Não tá, todas as arestas não estão em ciclo, né? Então, uma aresta que foi suficiente. Agora aqui, só com uma remoção de aresta você desconecta o grafo?
Esse aquilo que você tá. Não. Duas, né? Duas. Duas. E também a gente sabe entender por que duas, né? Porque uma não dá, certo? Uma não dá por quê? Eu estou meio que reforçando coisa que a gente já viu. Isso, porque não tem ponte, né? Tá, todas as arestas estão em algum ciclo e tal. E duas dá. Duas dá. Não pode ser qual? Essa e essa aqui vai desconectar o grafo? Se você remover essa, se você remover essa? Não, né? Não são quaisquer duas arestas, né? Mas fato é que existem duas que você desconecta. Diferente aqui da árvore. Na árvore, qualquer uma que você remova vai desconectar. Certo? Agora aqui não. São duas, mas não quaisquer par. Não qualquer par de aresta. Beleza, né? Esse grafo aqui. Repara que eu estou fazendo o que nessa evolução? Eu estou aumentando o número de arestas aí do grafo. E o que a gente pode reparar? O número de arestas para que você consiga desconectar também está aumentando. Certo? Nesse daqui, eu consigo remover com quantas? Eu consigo desconectar com quantas remoções de arestas? 3. São três? 3. São três. Isso aí, três a gente consegue. Bom, vamos voltar aqui. Duas. Quais duas seriam para a gente remover? Pode ser AC e CE, por exemplo. AC e CE, por exemplo. Ou AC, AE também, né? Poderia ser. Beleza? Desconectaria também. Agora aqui, quais três seriam? Esse AC, AB e AE. AB, AC e AE. Perfeito. Então a gente estaria olhando o quê? Repara que nesses dois exemplos, Bianca falou um pouquinho diferente, né? Falou AC e CE. Tudo bem, desconecta o grafo. Mas uma estratégia que funcionaria aqui também seria olhar esses vértices aqui que estão meio que o grau dele quanto abaixo, né? Porque os graus deles quais os valores dos graus? É 2, 2, 4, 2, 2. Aqui, 3, 3, 3, 3, 4. Então, olhando esses vértices de grau mínimo, pode ser que te ajude de alguma forma a você desconectar o grafo. Concordam com isso? Tanto que aqui, com 3 foi possível e, por acaso, era o grau mínimo aqui. Será que tem alguma relação isso daí? E aqui, esse gráfico um pouquinho maior. Quantas arestas? 4. 4, porque você está olhando o que, Luiz, exatamente para responder 4? Porque eu vi que eu olhei o vértice A, por exemplo, e tem 4 arestas chegando nele. Você desconecta as 4 e aí. É uma opção de argumento, isso aí. Existem outros 4 aí, né? Por exemplo, aqui no C, agora sim você poderia remover as arestas que incidem nele e pronto, você desconectaria também o grafo. Isso daqui é um grafo que ele é o quê? 4 regular, né? Todo mundo aqui tem grau 4, né? Mas eu não conseguiria com 3, não? Ou aqui eu não conseguiria com 2, não? Com 1 aqui é fato a gente entender que não dá. Porque 1 implicaria ter uma ponte. E ponte a gente sabe que tem que estar fora de ciclo. Mas toda a aresta aqui está em ciclo. Então com 1 aqui não dá. Agora o argumento aqui para dizer que não dá com 2, ou aqui para dizer que não dá com 3. O número de arestas tem que ser igual ao grau mínimo. Existe uma relação, não precisa ser igual. A gente vai ver isso no finalzinho, tá? Mas beleza, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês aqui. É pensar nessa relação de desconectar um grafo por aresta e o grau mínimo do grafo. Ou como seria esse argumento de limite inferior. E aí o que vocês estão apresentando aqui, o que a gente está conversando, é limite superior. Eu digo o seguinte, ó, com máximo 4 remoções você consegue desconectar. Mas será que com menos do que isso não dá?
Entendem? Tá, se tiver uma ponte. Se tiver uma ponte, a gente sabe que com um já dá, beleza. Mas aqui, para ter com duas, não precisaria ter ponte. Aqui não tem ponte. Por que não daria com duas aqui? Eu não quero que você me argumente isso agora, mas eu só estou levantando essa reflexão, tá? Eu acho que o mínimo é o grau mínimo, né? O verso de grau mínimo já te coloca um limite de número de arestas para desconectar um grafo, ou não. Na verdade, não é o mínimo. A gente vai ver isso aqui. Vamos continuar. Tá? Vocês concordam com isso? Bem de modo intuitivo, que quanto mais a gente vai aumentando o número de arestas do grafo, maior é essa problemática aí em relação a você desconectar um grafo? Então, beleza. Eu só quis passar essa reflexão e meio que pensar um pouquinho sobre isso, fazer vocês pensarem um pouquinho sobre isso. E quanto aos vértices, ó, quantos vértices a gente precisa remover para desconectar um grafo? Repara que aqui a pergunta foi quantas arestas. Eu estou preocupado na remoção de aresta, que para fazer relação com o que a gente viu na aula passada. Mas repara que eu poderia propor o problema, que é o que eu vou propor agora, em você querer não remover aresta, mas remover vértice. E como seria essa quantidade aí para você conseguir desconectar um grafo? Então, vamos pensar nas árvores, tá? Pensa que tem pelo menos 3 vértices na árvore. Aqui o exemplo. Quantos vértices a gente precisa para poder remover, para poder desconectar a árvore? Um só. Um só, qualquer um. Repara que quando a gente estava se referindo à aresta, qualquer aresta você podia remover e pronto, já desconectava. Beleza? Porque qualquer aresta é uma ponte na árvore. Agora, aqui para vértice, uma eu consigo desconectar. Agora é qualquer uma. Por exemplo, se eu remover o vértice A, desconecta o grafo? E precisa ser um Sim. vértice com grau 2, né? Com grau 2 necessariamente? Fala, Bianca. Você falou que sim? Não, o A desconecta, mas se você tirar o C e B, ou C e D, por exemplo, não vai desconectar. O A desconecta, mas se você tirar o C e o D não desconecta? Se você tirar, por exemplo, o CB ou o CD, não vai. Ah, do vértice, né, que tá falando. É vértice. Ah, tá, nesse caso lá não desconecta, não. Isso aí. Então, o que o Arnaldo falou tem um pouco a ver com isso que a gente vai ver já já. Você falou que tem que ter grau 2. Então, na verdade, nem toda árvore possui um vértice de grau 2. O trivial não tem. Não, mas mesmo considerando quando existe pelo menos 3 vértices. Pelo menos 3. Mesmo considerando isso. Então, por exemplo, se você tem... Isso aqui é uma árvore. Não tem nenhum vértice de grau 2. Tem, né? Do meio, não é de grau 2? Não, colocando esse amarelinho aqui. Colocando esse amarelinho aqui, não. Todos têm grau 3. Entendi. Ok, beleza. Aí o C também. Mas é quase isso. Mas é quase isso. Não é igual exatamente a 2, mas é Maior que 2. Maior ou igual. pelo menos 2. Isso. Então, isso é um pouco da intuição que eu estou querendo passar a vocês agora, que a gente vai demonstrar já já. Mas repara que em árvore, diferente, quando eu penso em remover aresta, que é qualquer aresta você remove o desconector, para vértice não, tá? Então, ainda assim, a gente sempre consegue com uma. Então, isso que vocês estão falando em ter, basta você considerar um vértice que tenha grau pelo menos 2, em outras palavras, você não considerar quem na sua remoção? As folhas. Nas folhas. Isso, porque você tem que os vértices de grau 1 são as folhas. Então, basta você não olhar para as folhas, remove qualquer um aí, que não é folha, ou seja, tem grau pelo menos 2,
você desconecta. Mas sempre dá com um vértice, certo? Por quê, né? A gente acabou de argumentar um pouquinho isso daqui. Agora, para um gráfico qualquer, quantos vértices aqui eu preciso para poder remover? Para poder desconectar, caramba, quantos vértices você precisa para poder desconectar? Quantos vértices você precisa remover para poder desconectar? Quantos vértices você precisa para remover? Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Tá. Então, e aqui? Um só. Um só. Repara que para a aresta que a gente tinha visto, precisava de duas, né? Aqui a gente precisa de um. E tem que ser necessariamente quem? Esse carinha aqui. Então, na árvore, ó, um vértice a gente consegue remover e desconectar. Nesse gráfico aqui, nesse exemplo, um vértice eu consigo remover e desconectar. Então, será que vocês acham que sempre, para qualquer grafo, existe sempre um vértice lá que você remove e desconecta? Não. Isso, não, claramente não. Aqui é um exemplo. Então, não existe aqui nesse gráfico a remoção de um vértice e que você vai desconectar. Aqui existe, mas é fácil você encontrar exemplos aí de que não existe com a remoção de um vértice. Me dá um outro exemplo aí. Ó, um exemplo que também não consegue remover com um único, não consegue desconectar com a remoção de um único vértice é um ciclo, certo? Você pega um ciclo aí. Então, você removeu um vértice, você não desconectou. Ainda existe caminho lá em todo mundo naquele grafo. Ia falar alguma coisa, Bianca? Não, eu ia dar exemplo de uma clique, né? Mas não sei como é prático. O completo. Ah, só uma observação. A palavra clique não se refere a um grafo. A clique é um conjunto de vértices. No caso. Isso. Então, qual é a diferença de clique e grafo completo, ou subgrafo completo? É muito detalhe, mas enfim. Ainda assim, clique é um conjunto de vértices em que esse conjunto de vértices, ele induz um grafo completo. Tá? Então, ele é um conjunto de vértices. Então, por isso que muitas vezes a gente fala em completo, a gente fala em clique. Quando a gente fala em clique, a gente está interessado nos vértices, basicamente. E não em toda a estrutura em que ele está induzindo num grafo. Tá? Mas isso que você está dizendo em relação ao completo, a gente vai ver melhor sobre ele já já. Mas ainda assim, é claro, né, se você remove um vértice ali, você não desconectou o grafo. Ainda existe todo mundo vizinho ali entre si, os vértices que sobraram. Isso aí é um outro exemplo. Então, mas repara que você poderia ter grafos, igual a gente viu dois exemplos, em que existe um vértice ali que você remove esse vértice e você desconecta. Então, o vértice V é chamado de vértice de articulação se somente se a sua remoção aumenta o número de componentes conexas. Tá? Então, repara que articulação é em relação a vértice e ponte é em relação à aresta. Tá? Então, você pode pensar aqui que nem o meu braço, né? Se você remove essa articulação aqui, você quebra, né? Você não consegue daqui chegar aqui, tá? Então, é isso, tá legal? Então, aqui, C e E são vértices de articulação, enquanto os demais não são vértices de articulação. Porque, como a gente mesmo viu, se você remove o A do grafo, o que sobrou é esse grafo aqui. Continua tendo uma única componente conexa, certo? Então, quando você removeu esse carinha aqui, o que sobrou ainda é conexo, não desconectou. Então, folhas não são articulações. Tá? Então, esse resultado é um pouco do que a gente já entende, já olhando os exemplos, vocês já conseguiram responder isso. Então, considerando uma árvore, um vértice de uma árvore é uma articulação, se somente se o grau dele for pelo menos 2, ou seja, maior do que 1 necessariamente. Ou seja, ele não é uma folha. Certo? Como se demonstra isso?
Você poderia pensar de um jeito bem pragmático, ida e vinda e tal, mas a gente pode olhar, a gente sabe que o grafo é uma árvore, tá? Então, seja G uma árvore, um vértice V, ele é de articulação somente se o grau dele for maior do que 1, tá? Então, a gente pode olhar os graus dos vértices, tá? Então, se o vértice tem grau 0, é porque necessariamente o grafo é trivial, porque é uma árvore e tem que ser conexo. Então, não pode ter duas componentes conexas com um vértice isolado lá. Não pode ter um vértice isolado, tá? A não ser que o próprio grafo seja esse vértice, que é o caso, que é o trivial, tá? Então, não tem articulação aqui, né, nesse caso. Se o grau é igual a 1, a gente está olhando uma árvore, né? Então, G, com a remoção desse vértice, continua não tendo ciclo. Isso aqui é só uma formalização para você chegar à conclusão que ainda assim é uma árvore, tá? Que é o que a gente entendeu isso aqui atrás. Removendo o vértice de grau 1, o que sobrou é uma árvore. E você pode formalizar isso fazendo uma continha, que é essa que está aqui, tá? Você removeu um vértice, você ainda não tem ciclo. Além disso, o número de arestas dele, você removeu em uma unidade do que você tinha antes. Então, o número de arestas do grafo com a remoção do vértice é exatamente o número que você tinha antes, menos 1. Porque é pela remoção desse vértice de grau 1, saiu com ele também a aresta associada, tá? E o número de vértices é exatamente o número menos 1 que você tinha anterior. Porque você tem todo o conjunto de vértices, menos aquele vértice que saiu. Então, repara que ele não tem ciclo, ele tem um número de arestas que é igual ao número de vértices menos 1. Então, isso daí, ele é uma árvore, tá? Então, você não desconectou. Isso daqui a gente provou na semana passada, ou retrasada, sei lá quando foi, alguns resultados. Lembram que duas propriedades implicavam uma terceira? Por exemplo, não ter ciclo e o número de arestas ser n-1. Vocês lembram daquela relação que tinha? Isso implicava ser uma árvore. Então, isso aqui está sendo usado aqui também. É claro que é bem direto, né? Porque você pode pensar até num exemplo e argumentar sobre isso, sem precisar fazer essas contas todas. Beleza? E considerando agora os vértices que têm grau maior do que 1, por que se você se você tirar o vértice C, você desconecta? Repara que o grau dele é maior do que 1. Então, se o grau dele é maior do que 1, é porque tem pelo menos 2 vizinhos. Se ele tem pelo menos 2 vizinhos, e a gente está olhando uma árvore, né? O caminho que existe entre os 2 vizinhos necessariamente passa por esse vértice. Certo? Então, como é uma árvore, existe um único caminho. Então, necessariamente passa por aqui. Então, por isso, você remove esse vértice aqui, você perdeu o caminho que você tinha entre esses vizinhos desse cara. Então, é isso que está escrito aqui. Então, necessariamente, o número de componentes conexas vai aumentar. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui a gente está olhando numa árvore, considerando os graus que a gente tem na árvore. Os graus dos vértices que a gente está olhando na árvore. Necessariamente, ou tem isso, ou tem isso, ou tem isso. E aqui já dá o argumento tanto da ida quanto da volta. Você pode escrever isso aqui um pouquinho melhor para ter ida e volta nesse resultado, mas que basicamente é usando isso que eu acabei de falar aqui. Tá? Como consequência, algum comentário? Posso passar adiante? Hoje eu estou indo um pouquinho mais rápido, talvez, para poder dar tempo de eu chegar lá no finalzinho da aula. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Vocês sabem. Então, vamos lá. Então, o corolário que tem em relação a isso é que, agora não considerando uma árvore mais um grafo qualquer, então, num grafo não trivial conexo, tá? Sempre existem pelo menos 2 vértices que não são articulações.
Isso aqui é um corolário direto desse teorema aqui. Entenderam o que está escrito? Tá falando que tem pelo menos 2 folhas, é isso? Xiii, tem que corrigir coisa do C10. Fala, desculpa. Tá falando que tem pelo menos 2 folhas, é isso? Pelo menos 2 folhas? Não, isso não é verdade, né? Por exemplo, Ah, porque aí não necessariamente é árvore, né? Ali. é um gráfico qualquer. Aqui não tem folha, por exemplo. Aliás, um termo que eu até mencionei um pouco, foi bom você falar assim, que nem Bianca foi bom ela ter falado clique naquela hora, é que se você está olhando um grafo que ele não é uma árvore, a gente não diz folha se tem um vértice de grau 1, tá? A gente diz que ele é um pendente, tá? Então, se tem um grafo que não é uma árvore, e se tem um vértice ali que ele tem grau 1, o nome que a gente dá para esse vértice é pendente, tá? A gente não diz folha. Folha é específico em relação a uma árvore. Então, os vértices de grau 1 numa árvore são chamados de folha. Agora, os vértices de grau 1 no grafo arbitrário é chamado de pendente, tá? Isso, mas esse aqui não quer dizer que sempre tem um pendente no grafo, não, tá? Então, você pega um grafo qualquer, tá? Quer dizer, ele tem que ser conexo, né? E não trivial. Então, ele tem pelo menos 2 vértices que não são articulação. Pensa um pouquinho aí, vê se esse resultado, o que que esse resultado anterior ele está se referindo à árvore? É específico para a árvore. Olhando para a árvore, um Aí resultado, pode dar. inclusive eu pedi que vocês para que vocês provassem, eu acho que está na lista isso, que numa árvore com pelo menos 2 vértices, ou seja, não trivial, né? Então, possui pelo menos 2 folhas. Vocês lembram desse resultado? Eu acho que eu não provei para vocês ele na aula, mas eu acho que eu coloquei na lista. Você comentou com a gente na aula, e aí a gente. E aí você até explicou que tinha uma relação com o diâmetro do gráfico. Ah, verdade, verdade, verdade. Foi um teorema que estava escrito de uma forma e a gente provou primeiro de outra forma. Ele apareceu aqui na nossa aula, mas isso aí. Bem lembrado. Mas acho que ele também está na lista. Tá. Então, pensa nisso. O que que árvore tem a ver com grafo arbitrário? E o que que isso que eu acabei de falar se relaciona com isso aqui? De Tem a ter ver pelo menos 2 folhas. com a árvore geradora? Isso aí, tem exatamente a ver com a árvore geradora. Agora, o que exatamente? O que que você pode imaginar em relação a isso? É que se eu tenho a árvore que gera um grafo conexo, se eu tiro um vértice da árvore que gera, que é o mesmo do grafo conexo, eu teria esse problema, né? Eu teria que reformular. Estou tentando reformular, tentando escrever melhor isso Mas aí. está quase. Está quase. Os demais que não estão falando, estão entendendo? Quem não está falando, não está entendendo? Fala alguma coisa, gente, ou sim ou não. Luiz, eu estou pensando um pouco ainda sobre o corolário. Tá. Pensa um pouco, então. Eu tô Primeiro, entendendo. primeiro, eu faço uma pergunta. O enunciado está claro? Estão entendendo o que está dizendo o enunciado? Então, esse enunciado está dizendo o seguinte: tu pega um gráfico qualquer que você quiser. Pode ser que tenha articulação, igual aqui tinha. Aqui tem articulação, esse cara aqui é articulação. Mas
necessariamente tem dois vértices aí nele que não são de articulação. Por exemplo, esse e esse são vértices que não são de articulação. Então, é isso que o teorema está dizendo. Tá? Isso que o Arnaldo falou, justamente, é o que a gente vai usar aqui no argumento, gente. Por quê? Olha só. O que significa ser articulação? Ser articulação significa que você remove e o caminho que existia de um lado para outro lado não existe mais. Você pode pensar mais ou menos assim de lado, os lados que existem no grafo. É claro que estou falando de modo bem informal, mas está claro isso? Então, o grafo é conexo. Se é conexo, existe caminhos entre vértices ali, entre todos os pares de vértices. Se um desses vértices do grafo é uma articulação, isso quer dizer que o pessoal que está do lado de cá necessariamente precisa passar por aqui para poder ir para cá. Certo? Porque se você removesse e ainda houvesse algum outro caminho, então você não teria desconectado o grafo. Passando por outro lado. Você não teria desconectado esse grafo. Certo? Agora, pensando em relação à árvore geradora que existe no grafo, repara o que é a árvore geradora do grafo. É um subgrafo gerador. Então, ser gerador significa ter todos os vértices, e as arestas que estão nessa árvore também pertencem ao grafo. Só que pode haver muitas outras arestas ali que existem no grafo e não estão naquela árvore, né? Porque o grafo não é isomorfo à árvore necessariamente. Certo? Eu estou gravando, gente? Estou gravando. Então, o que isso está acontecendo? O que isso está implicando? E que, olha só, a árvore é um pedaço menor. Concordo com isso que eu acabei de falar de modo informal? Sim. Sim, sim. A árvore é um pedacinho menor naquele grafo. Naquele pedacinho menor, por conta desse resultado, a gente sabe que tem pelo menos dois vértices que não são articulação. A saber, duas folhas. E a gente sabe que toda árvore tem pelo menos duas folhas. Ah, beleza. Então, e agora? Se na árvore geradora tem dois vértices que não são articulação, é porque no grafo, que tem mais arestas, inclusive, ali, você não vai desconectar. Se mesmo no grafo, que é minimamente conexo, que é a árvore geradora ali, você não desconecta, então adicionando mais arestas ali, que é o que falta para o grafo se tornar de fato grafo, porque até então você está olhando uma árvore geradora, para essa árvore geradora se tornar o grafo que você está olhando, o grafo arbitrário, falta o quê? Adicionar arestas. A saber, inclusive, são as arestas da Cotree. E aí, retornando um pouco do que eu falei na aula passada. Mas não precisa lembrar do nome, para talvez ser mais simples aqui, o que eu estiver falando. Então, o que falta aquela árvore virar o grafo é você adicionar arestas entre vértices ali que pertencem ao grafo, mas não estão na árvore. Se antes, na árvore, já havia dois vértices que você tirava da árvore e não desconectava, quando você adicionar mais arestas, aí mesmo que eles não vão desconectar. Você não vai conseguir desconectar pela adição de arestas. Depois de você remover esses vértices. Entenderam? Sim, sim. Então, em resumo, tá nessas poucas linhas aqui. Todo grafo conexo possui uma árvore geradora. Isso aqui a gente provou 2 aulas atrás. E qualquer árvore possui pelo menos duas folhas. Também a gente já viu isso. E a gente já acabou de ver que folhas não são articulações. Então acabou. O resultado segue.
Vocês estão ouvindo muito barulho no fundo? Está incomodando? Tá não, tá Vocês tranquilo. estão ouvindo? Vamos ouvir, parece uma televisão ligada. É, Filipinho lá, a professora dele falando. Pera que eu vou falar para ele baixar o volume. Rapidinho. Então, beleza. Tá claro aqui esse corolário, o argumento do corolário? Sim, sim. Tá. Então, vamos dar continuidade agora. Isso que eu falei um pouquinho atrás, né? Observa que articulação é algo relacionado a vértice, enquanto ponte é algo relacionado a aresta, tá? Então, nesse contexto, que conjunto seria correspondente ao corte de aresta sob a perspectiva de remoção de vértice? Repara que vocês lembram, na aula retrasada, eu defini para vocês uma ponte. Na aula passada, eu defini para vocês o que é um corte de arestas. Vocês lembram? Eu até falei isso na aula passada. É um conceito mais geral, o corte de aresta em relação à ponte. Porque ponte é uma remoção de aresta de conector. Agora, existe o corte de arestas, que é a remoção de um conjunto de arestas e você vai desconectar, certo? Agora, em relação a vértice, o que vocês acham? É o corte de vértice, certo? Então, nem todo grafo possui uma articulação, certo? Então, mas ainda assim, pode ser que haja um conjunto de vértices e que, com sua remoção, você desconecte o grafo, tá? Isso é justamente o que a gente chama de corte de vértice. Então, um corte de vértice é um conjunto, um subconjunto dos vértices do grafo, tal que, pela sua remoção, o número de componentes conexas vai aumentar, ou, após a sua remoção, você transformou num K1, num grafo trivial. Então, ele é um conjunto de vértices em que você pegou esse conjunto de vértices, removeu do grafo, você aumentou as componentes conexas, beleza. Se você conseguiu um conjunto que satisfizesse isso, isso foi um corte de vértice. Mas pode ser que não haja, tá? E aí, a gente, para atender um pouquinho essa definição, que pode ser um pouquinho embolada, que nem sempre pode ser possível, então a gente também diz que se você removeu e chegou na conclusão lá que obteve o K1, isso também é um corte de vértice. Tá? Isso é a definição de um corte. Então, como a gente trata um corte? A gente quer minimizar ou a gente quer maximizar? O que vocês acham que a gente pretende fazer? O que isso tá? Qual é essa pergunta aqui? É a seguinte pergunta: a gente está interessado num corte. Agora, vocês acham que eu estou interessado num corte de tamanho mínimo ou num corte de tamanho máximo? Acho que é mínimo. Mínimo. Isso aí. Eu estou interessado, é o tamanho do menor conjunto ali que você remove e desconecta. Tal como era para corte de aresta, também aqui para o corte de vértice, tá? Então, se vê uma articulação, então vê um corte, né? Isso aqui já estava claro. E repara que é de tamanho mínimo, certo? Agora sim eu posso definir o parâmetro para vocês. Então, conectividade de um gráfico conexo, tá? A gente está considerando aqui um gráfico conexo. Então, a gente usa capa de G, que essa aqui é a letra grega, capa, né? Então, capa de G é o tamanho do menor corte de vértices do gráfico G. Tá? Então, isso é o capa de G. É uma nova definição aqui que eu estou apresentando a vocês, em que em muitos contextos eu vou pôr somente essa letrinha aí, capa de G. Isso vai referir a gente a ser justamente o tamanho do menor corte de vértice. E aqui é um exemplo que satisfaz a definição lá que eu mencionei. Se G ele é isomorfo ao completo, de tamanho N, então não existe um conjunto de vértices em que você vai remover e vai desconectar. Então, por isso, para atender a definição,
o capa de G, o corte de vértice, a gente diz Cn-1, tá? Repara que capa é um número, tá? Então, é um número que representa o tamanho do menor corte de vértice. E da mesma forma, a gente tem também o capa-linha. O capa-linha é o tamanho do menor corte de aresta de G. Tá? E o caso extremo, né, assim como o completo é um caso... Esqueci a palavra degenerado, né? A gente pode pensar um pouquinho em relação a isso, ser degenerado. O trivial também não existe, né, um corte de arestas ali. Então a gente diz que é zero. É o tamanho do menor corte de arestas, é zero para o trivial. Tá? E repara que conectividade é o conceito que se aplica a grafos conexos. Tá? Então, se eu estou perguntando qual é o corte do vértice, qual é o corte de vértices aqui desse grafo, esse grafo é conexo. Beleza? Entenderam as definições? Beleza. Tá. Então, mais definição, tá? Então, a gente diz que um gráfico ele é K-conexo se o tamanho do menor corte de vértices for pelo menos K. Repara que eu não estou dizendo que ele é igual a K. Ok? O que isso quer dizer? Se um grafo ele é K-conexo, então com menos do que K vértices você não consegue desconectar. Com menos do que K remoções de vértices, né? Então, cada vértice é uma remoção. Então, se você escolhe menos do que K vértices para você remover, você tem a certeza que você não vai conseguir desconectar. Alguma pergunta? Não. Tá. Mas repara também que a gente não sabe se com K, se você escolher K vértices e remover, você vai desconectar. Porque esse K aqui, ele pode ser maior do que o K. A gente vai ver um exemplo melhor, vou falar sobre isso. Mas em relação à definição, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então, por exemplo, se você tem capa igual a 3, capa é igual a 3. Isso quer dizer que o grafo ele é o que conexo? Ele é 3 conexo? Não. Não? Porque o capa é maior ou igual ao K, né? Então, se o capa der 3, ele poderia ser 2 conexos? Não. Você sabe que ele não é menor do que K, do que 3. Então, com menos do que 3, você não consegue. Ah, sim, tá. Então tem que ser pelo menos 3. Isso. Pelo menos 3. Tá? Ok? Então, vamos dar continuidade, depois a gente olha isso melhor no exemplo. E da mesma forma em relação ao K aresta conexo. É tudo análogo aqui. Então, se o grafo ele é K aresta conexo, quer dizer que com menos do que K aresta você não consegue desconectar. Também a gente não tem a garantia se com K a gente consegue desconectar. Tá? Então, o que quer dizer? Vamos olhar aqui o exemplo. Não. O que eu quero falar aqui? Repara que se você tem um grafo que com uma remoção de vértice você desconecte, você tem que esse grafo é um conexo. Beleza? Beleza. Agora, ele é 2 conexo?
Sim. Por quê? Porque se você remover uma, você já desconectou. Se você remover duas, com certeza também, né? Vamos olhar a definição aqui. Então, vamos pensar no outro caso. Talvez seja melhor pensar no outro caso. Se você tem um grafo em que a remoção de dois vértices desconecta esse grafo, você tem o que em relação à conexidade dele? Esse grafo, ele é um conexo? Não. Não, mas olha, o capa é 2. 2 é maior do que 1. Você sabe que com menos do que 1, você não desconecta. Você não tem a garantia que com 1 você desconecte. Então, o K conexidade é em relação para baixo. O topo dele é o kappa. Então, todo grafo que ele é 5 conexo, o que o kappa é igual a 5, então ele é um conexo, 2 conexo, 3 conexo, 4 conexo e 5 conexo. Entendeu? Sim, entendi. Tá? Então, cuidado com essa definição aqui. Beleza? Vamos olhar um exemplo aqui. Quantas arestas precisamos remover para desconectar um grafo? Tá? Então, quanto vale o capa-linha, né? E da mesma forma, quantos versos precisamos remover para desconectar um grafo? Ou seja, quanto vale o capa? Tá? Então, repara que na árvore, tanto o capa-linha quanto o capa são iguais a 1. Certo? Isso a gente já tinha entendido. Agora, o outro exemplo aqui. Quanto vale o capa e quanto vale o capa-linha? A gente também viu aqui, né? Que para remover as arestas e você desconectar esse grafo, então você precisa de 2. Menos do que 2 não dá. Então, o capa-linha é igual a 2. Enquanto que o capa é igual a 1. Beleza? Porque existe articulação aqui. Então, olha a relação que a remoção de arestas está tendo para a gente em relação à remoção de vértices. Está sendo o suficiente aqui a gente remover menos vértices e já desconectar o gráfico, enquanto que a aresta, você precisa remover mais. Está fazendo sentido isso? Repara que aqui manteve igual. Você precisa remover pelo menos 3 vértices para você desconectar. E o quanto de aresta também 3, como a gente já tinha entendido antes. Certo? Por exemplo, eu removo esse vértice, esse, desconectou. Agora, não consigo com 2 remoções desconectar. Ok? Ok. E agora esse daqui também deu igualzinho. Deu com 4 vértices e 4 arestas. Você desconecta o grafo aí. Tá? Repara que aqui foi o único caso que deu diferente, né? A remoção de vértices em relação à remoção de arestas. Vocês têm alguma intuição em relação a esses parâmetros? Repara que é o seguinte, se você está querendo remover a aresta, o seu trabalho parece que é muito maior. Ou seja, você vai precisar remover muito mais coisa. Enquanto se você remove um vértice, já saíram todas as arestas que estão nele. Concordam com isso que eu estou dizendo? Tem a ver com deltão? Não com deltão, mas com deltinha, na verdade. Então, o principal teorema sobre conectividade é esse aqui. Tá? Então, ele diz para a gente que é o seguinte, o tamanho do menor corte de vértices, ele é menor ou igual do que o tamanho do menor corte de arestas, que é menor ou igual do que o deltinha. Essa primeira desigualdade aqui
eu tentei trazer para vocês bem no início da aula. Lembram que eu falei sobre, vamos olhar aqui esse vértice de grau mínimo, era um vértice de grau 2. Lembram disso? Todo mundo que está indo nele, você remove, você vai desconectar. Tá? Essa relação que está aqui, de capa ser menor ou igual a capa linha, ou seja, o tamanho do menor corte de vértice ser menor ou igual do que o tamanho do menor corte de arestas, vocês têm alguma intuição sobre isso? Antes de eu começar a demonstração. Eu tentei passar um pouquinho essa intuição aqui, ó. Repara que aqui a gente tem que remover, no primeiro problema, remover aresta, no segundo problema, remover vértice. Quando você remove arestas, quantas arestas você está removendo aí para desconectar? Não sei, alguma quantidade aí, tá? Mas repara que a remoção de aresta, ela é muito, muito pontual, né? Ela dá essa ideia, ela dá essa impressão de ser muito pontual. É uma aresta que você remove, os vértices se mantiveram lá. Então, é intuitivo isso, que o número de arestas a serem removidas é maior do que o número de vértices que você vai remover e vai desconectar. Repara que corte de vértice é número de vértices, tá? Com certeza, arestas que estão indo nele vão sair também. Mas o nosso interesse aqui é em contar o número de vértices. Enquanto que aqui o nosso interesse é contar o número de arestas. Professor, Oi. tem alguma coisa a ver, por exemplo, se o vértice ele pertence a esse conjunto do corte, as arestas que estão nele também pertenceriam ao conjunto de corte de arestas? É uma boa intuição. Na verdade, o argumento que a gente vai usar tem um pouco a ver com isso. A demonstração, sim. Beleza. Bom, eu vou provar isso para vocês aqui. Eu vou pegar uma água, minha garganta está seca, mas pense melhor um pouquinho sobre isso, tá? Já volto. E bota o nome de vocês aí, por favor. Hoje, pelo menos as 2 pessoas que eu sei faltaram, então vai que eu me confundo, tá? Já volto. Voltei, gente. Bom, algum comentário?
O que eu pensei, Luiz, é que quando você tira um vértice, você está tirando um montão, você pode estar tirando no mínimo uma aresta, mas pode estar tirando várias, dependendo do grau dela. Pode, isso Quando aí. você tira uma aresta, você tira no máximo um vértice. Se for um Não, você vértice... não tira vértice. Quando você tira a aresta, você só tira a ligação, mas os extremos continuam. Isso. Mas A intuição tá boa, continua. então, quando você tira uma aresta, se for uma aresta que liga a um extremo, ou um nó, um pendente, aí você já resolveu. Aham. Mas se não, você não desconecta. Quer dizer, você só vai desconectar se for uma aresta que liga a um pendente. Eu acho que Não. Não precisa ser um pendente, não. Ah, você diz, na verdade, considerando o caso de uma ponte, né? Aí sim. tem razão. Uma ponte. É. Bom, mas beleza, Vamos seguir a demonstração e vocês vão me perguntando, me falando, tá? É uma demonstração que é muito interessante essa daqui. Ó, então, se repara que são duas desigualdades, tá? Você tem que provar tanto que capa é menor ou igual a capa-linha, menor ou igual a capa-linha, é uma coisa, e outra coisa é que capa-linha é menor ou igual do que delta, deltinha. Vamos começar por esse lado aqui, que capa-linha é menor ou igual do que deltinha. Deltinha é o grau mínimo do grafo, tá? Então, é o grau mínimo ali. Algum comentário em relação a isso? Esse lado é bem direto, essa desigualdade aqui. Os exemplos que a gente viu no início da aula davam o argumento disso aqui. Lembram? Ó, aqui, né? Aqui tinha isso. Então, por que que aqui a gente sabe que com 2 a gente consegue desconectar? Porque existe esse vértice aqui que é o de grau mínimo e dele você desconecta como? Removendo essas arestas que estão nele. Repara que eu estou exibindo aqui ao limite superior. Ou seja, é uma estratégia em que sempre é possível você obter um corte com aquele tamanho. Tá? Isso é o limite superior aqui, esse topo aqui. O menor, necessariamente, é menor do que esse topo. Ou igual, né? Pode ser que seja igual. Mas, necessariamente, vai até esse limite aqui superior. E esse limite superior é justamente o deltinha, porque isso sempre vai funcionar para qualquer gráfico que você pegue. Qualquer gráfico que você pegue, quem é o grau do quem é o grau, qual é o vértice de grau mínimo ali? Esse é o vértice? Encontrou? Agora você remove todas as arestas que estão incidindo nele. Desconectou o grafo. Então, repara que a gente está removendo aresta, que estão incidindo nesse vértice de grau mínimo. Isso faz com que desconecte o grafo pela remoção dessas arestas aqui. Por quê? Porque você consegue sair dele, ou pensando um pouquinho nisso, sair, chegar, necessariamente passando por essas arestas que estão incidindo nele. Se você remove essas arestas, ele ficou isolado. Então, isso argumenta esse lado. Tá? Com certeza, o grau mínimo ele é um limite superior para o corte de aresta. Ele é um corte de arestas, então, necessariamente, o menor corte de arestas ele está limitado superiormente pelo deltinha. Concordam com isso? Alguém falou de deltão aí em algum momento. Tudo bem, você poderia botar aqui também. Mas o deltinha é menor ou igual do que deltão, né? Então, você pode considerar o deltão. Então, isso aqui também ainda tem isso, né? Mas
Isso daqui nem tem muito a ver com esse problema de conectividade, né? Mas o que mais importa para a gente nesse momento é essa desigualdade aqui. Tá claro isso para vocês? Sim. Fala todo mundo aí, por favor. Só o Arnaldo tá falando, o Luiz, às vezes, Bianca, Sim, tá claro. Edmundo, beleza? Então, esse lado ele é bem direto. Porque você está exibindo, então, um corte, tá? Está exibindo um corte de aresta e olhando justamente esse vértice de grau mínimo, tá? Então, você removeu todas as arestas que estão nesse vértice de grau mínimo e pronto. Legal. Agora, o que resta mostrar é justamente o que dá toda a elegância desse teorema. Essa parte é mais bonita. Bom, eu acho mais bonito, né? Vamos lá. Tem até um desenhozinho aqui para poder ajudar um pouco nesse argumento. Vou pôr aqui o desenho dele aqui, tá? Então, a gente quer mostrar que capa, ou seja, o tamanho do menor corte de vértices é menor ou igual do que o tamanho do menor corte de arestas. Ok? Ok? Ok. Tá. Bom, então, a gente viu que capa necessariamente é menor ou igual do que n-1. Lembram disso? Porque lá da definição de corte, a gente sabe que um corte de vértices é um conjunto de vértices em que, pela sua remoção, você vai desconectar. Ou o seu grafo final é quem? É o K1. Se é o K1 e o grafo tinha N vértices, é porque você removeu N-1 vértices. Então, o tamanho de qualquer corte é limitado superiormente por N-1. Beleza? Isso aqui é o que eu acabei de argumentar. Tá? Então, vamos considerar o menor corte. Então, existe um corte ali, né? Vamos considerar, porque o grafo é conexo, né? Primeiro, o grafo é conexo. Então, vamos considerar o menor corte de arestas de G. Tá? Então, isso daqui é o corte de arestas, SS barra. Isso daqui é o que eu estava mencionando em relação ao corte de vértices. Agora eu vou considerar um corte de arestas que existem ali. Repara que eu quero, de fato, relacionar as duas coisas. Eu quero relacionar corte de vértices com corte de arestas. Tá? Então, a gente sabe o limite que existe em relação ao corte de vértices. Agora, vamos olhar um corte de arestas aqui. E esse é o menor. Tá? Então, SS barra, e S é algum aí que existe. A gente sabe que existe, não preciso saber exatamente quem é, mas eu sei que existe. Tá? Então, a gente tem alguns casos a considerar. Se todo vértice de S é adjacente a todo vértice de S barra, então o que a gente sabe? Que o tamanho desse corte, vocês concordam que é S que multiplica S barra, e isso necessariamente é maior ou igual do que N-1? Por quê? Se você tem uma quantidade de vértices ali em S, a outra quantidade de vértices, e todos eles estão ligados um para um, você tem que desconectar todo mundo, né? Então isso aqui é S, isso daqui é S barra. Eu quero argumentar aqui agora com vocês essa igualdade só, tá? Depois a gente pensa nessa desigualdade aqui e depois nisso daqui. Beleza? Repara que tem um monte de coisa que não está sendo escrita aqui e eu estou argumentando em falas aqui para vocês, tá? Então depois você assistam de novo, escrevam aí o que vocês estiverem fazendo e tal, para ficar talvez mais claro cada uma coisa que está sendo escrita aqui, tá? Mas repara que aqui SS barra é um corte de arestas, tá? É um conjunto de arestas em que a sua remoção vai desconectar. Aqui eu botei em eu coloquei em módulo, né, porque é o tamanho, ou seja, é o número de arestas que existe nesse corte. Nesse caso aqui, todo vértice de S é adjacente a todo vértice de S barra. Então, aqui existe, para cada vértice que está aqui, ele é vizinho a quantos? Caramba.
para cada vértice que está aqui, ele é vizinho a quantos vértices em S barra? A S barra. Ele é vizinho a S barra. Porque eu estou considerando em que todo vértice de S é adjacente a todo vértice de S barra. Então, para cada um de S aqui, existem S barra vizinhos. Então, qual é a quantidade de arestas que está nesse corte? Então, repara que é para cada um aqui, é vizinho a todos que estão aqui. Entenderam? Todo vértice aqui é vizinho a todo vértice aqui. Então, esse cara aqui é vizinho a esse, e vizinho a esse, e vizinho a esse, e vizinho a esse. Então, é S para esse, S barra para esse vértice aqui, S barra para esse vértice aqui. Ou seja, para cada vértice de S, existem S barra vizinhos. Então, o tamanho do corte, ou seja, o número de arestas que existe nesse corte, é S barra vezes S. Ou melhor, é o tamanho de S barra vezes o tamanho de S. Beleza? Isso aqui é pelo princípio multiplicativo. Tá? Beleza? Luiz, tudo Fala. bem. Eu só não entendi por que você assumiu que todo vértice de S é adjacente a todo vértice de S barra. É, por isso que eu botei uma condição. É se houver isso, então é isso que eu estou olhando agora. Depois eu vou olhar o caso em que não satisfaz isso. Ah, tá. Beleza? Então, tá claro que o tamanho desse corte é igual à multiplicação do tamanho dos cortes, do tamanho dos conjuntos. Então, essa igualdade está ok. Posso passar para a próxima? Para a próxima condição aqui, para o próximo resultado? Então, entendendo isso daqui, a gente tem que entender isso daqui, que o tamanho desse corte é pelo menos n-1. Qual é o argumento que a gente pode usar para chegar a, de fato, a essa conclusão? Ou seja, o número de arestas que tem aqui é pelo menos n-1. Que é uma árvore. Não precisa ser uma árvore, não. Na verdade, não é uma árvore. Ó, por exemplo, aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, fechei um ciclo. Mas tá quase lá, Luiz. Fecha ciclo aí, professor, não vi ciclo. Aqui, ó. Ó o cursor, tá? Daqui, eu venho para cá, aí eu venho para cá, aí eu venho para cá, e eu venho para cá. Beleza. Então, isso aqui está num ciclo. Mas isso da árvore foi uma boa... um bom palpite desse n-1. E o n é de G. E aí, gente, algum palpite? Alguma coisa a mais? Então, meu segundo palpite é porque vai ser um grafo bipartido, e aí M é igual a... Não? Também não precisa ser bipartido, não, porque isso que eu coloquei em amarelo, repare que o gráfico é um grafo arbitrário, tá? Eu só botei em amarelo aqui as arestas que me interessavam no corte. Agora, esse cara pode ser vizinho a esse, pode ter outro vértice aqui, que também é vizinho a todo mundo, e aqui tem uma coisa muito estranha nesse conjunto S, S barra. Não é bipartido, não. Repara que esse diagrama que eu coloquei, ele é o seguinte. Pega um grafo qualquer G, tá? Esse grafo possui um corte de aresta. É o S, S barra, é o que define o corte de aresta. Então, aqui está o conjunto S, aqui está o conjunto S barra. O meu interesse nesse conjunto aqui é nas arestas transversais aqui. É nas arestas entre S e S barra. É nas arestas em que tem extremo. Um extremo em S e outro extremo em S barra.
Eu estou querendo determinar aqui o tamanho desse corte, ou seja, o número de arestas que satisfazem isso que eu acabei de falar, com o extremo S e o extremo S barra. O primeiro caso é quando todo vértice de S é vizinho a todo vértice de S barra, tá? E aí, a primeira coisa que eu argumentei que vocês entenderam é que o número de arestas é igual ao tamanho de S vezes o tamanho de S barra. Porque cada vértice de S é vizinho a todo mundo de S barra. Então, é S barra vizinhos para cá, então tem S barra arestas para esse vértice. Tem S barra arestas para esse outro vértice aqui. Tem S barra arestas para esse outro vértice aqui. Ou seja, é tamanho de S que multiplica o tamanho de S barra, o número de arestas. Beleza. Agora, a segunda coisa que eu quero garantir é que o número de arestas aqui é pelo menos n menos 1, onde n é o número de vértices de todo esse grafo aqui. O porquê isso é o seguinte, o Luiz falou bem em relação à árvore, mas ele falou que isso daqui é uma árvore, mas na verdade não é uma árvore exatamente. Mas repara que, primeiro, concorda que todos os vértices estão nesse conjunto de arestas que eu considerei? Porque os vértices do grafo, ou eles estão em S, ou estão em S barra. E todo mundo aqui é vizinho a todo mundo aqui. Então, necessariamente, esse conjunto daqui é um subgrafo gerador. Ou seja, é um subgrafo que possui todos os vértices do grafo. Ok? E é conexo. E é conexo. Porque todo mundo aqui é vizinho a todo mundo aqui. Então, mesmo que não haja aresta daqui para cá, para esse vértice, existe um caminho entre eles, porque ambos são vizinhos ao mesmo cara aqui, porque todo mundo aqui é vizinho a todo mundo aqui. Então, vai existir um caminho daqui vindo para cá e daqui vindo para cá. Então, é conexo. Então, ó, um subgrafo gerador que é conexo, então o número de arestas em amarelo aqui é pelo menos n-1, porque é conexo e é gerador. Ou seja, tem pelo menos ali o número de arestas que satisfazem uma árvore geradora. Aí sim tem um pouco a ver com o que o Luiz falou. Mas repara que não é exatamente a mesma coisa. Porque o Luiz falou que isso aqui é uma árvore geradora, mas não é uma árvore geradora. Mas tem uma árvore geradora ali. Então, o número de arestas é maior ou igual do que n-1. Entendeu? Eu acho muito bonito esse teorema. Não achei tão bonito não, mas entendi. Entendeu? Professor, agora, Oi. se fosse uma árvore, eu não teria como ter todos os vértices adjacentes a todos os vértices, né? Isso tem a ver com o que o Luiz falou. Eu estou considerando aqui nesse corte esse caso. É esse caso muito particular. Tá? Isso aqui não vai ter acabado, não. Ainda tem esse pedaço aqui todo que vai ter texto. Então, isso é só um caso. É um caso mais simples até. Mas, concordaram com essa desigualdade? É isso que eu queria fazer com que vocês tivessem concordado. Se eu estou olhando um corte que satisfaz isso. Nem todo corte satisfaz isso. Tá? Mas um que satisfaz possui essa desigualdade. E repara que a gente sabe isso, né? A gente sabe que o kappa ele é limitado superiormente pelo n de g-1. Então, por isso que a gente fez o n de g-1 aparecer aqui. Porque a gente tem esse resultado aqui de conceitos prévios anteriores. Então, pronto, acabou. Tá? Então, considerando um corte de aresta que satisfaz isso, então, o tamanho desse menor corte de arestas, ele é maior ou igual do que o kappa, ou seja, o kappa' é maior ou igual do que o kappa. Repara que esse corte é o menor de G. Eu estou olhando um caso desse menor corte de aresta de G que satisfaz essa restrição. Tá bom? Entenderam esse caso? Sim.
Beleza, agora vamos para o próximo. Então, o próximo é justamente o que vocês estão me perguntando aí, que de fato existem muitos que não satisfazem isso. Então, vamos pensar, o senão disso daqui, né? Se todo vértice de S é adjacente a todo vértice de S barra, então satisfaz isso. Se não, o que acontece? É porque tem pelo menos esse par aqui, x em S, y em S barra, em que não existe aresta entre eles no grafo. Lembra que S barra define a gente o menor corte de aresta de G. Tá? Eu vou colocar todo o texto aqui e depois eu argumento com vocês, porque se eu ficar mudando o frame, a figura vai se perder. Então não precisa ler o que está aqui, que eu vou fazer um desenho. E a gente vai conversar cada coisa aqui. Então vou pôr aqui o espaço que eu tenho. S. Eita. SS barra, tá? E aí eu estou olhando o caso que é justamente o caso contrário do anterior, porque o anterior, todo vértice de S era vizinho a todo vértice de S barra. Então aqui, necessariamente, existe um par X Y, que não são vizinhos. Então não existe aresta entre eles aqui. Tá? Concorda que isso é um caso contrário do anterior? Sim. Porque se não é o caso em que todo vértice de S seja vizinho a todo vértice de S barra, é porque tem pelo menos um par de vértices que não são vizinhos. Então, esses são de fato os dois únicos casos. Então, ok. Então, ok, isso que está aqui. Vamos pegar o subconjunto menor desse grafo aqui. Então, T é um subconjunto de vértices aqui, que S é vizinho, que X é vizinho em S barra. Sem jeito, mandou abraço, né? Então, T, primeiro em T, ó, são os vizinhos de X em S barra. Então, esse pessoalzinho aqui está em T, tá? Os vértices aqui são vértices de T. Além desse pessoalzinho aqui, ela tá com cara de sofrimento, ó. Além desses vértices aqui, existem também nesse conjunto T, que eu vou colocar aqui agora, os vértices que estão em S, diferente de X, tá? Em que eles possuem vizinhos em S barra. Repara que, além do X, existem outros vértices aqui, né? Tá? Agora, e esses outros vértices aí? Eles podem ter vizinhos em S barra ou não. Beleza com isso, gente? Beleza. Beleza. Então, a gente vai considerar no conjunto T os vizinhos de X em S barra. Também a gente vai considerar os vértices que estão em S, em que a vizinhança deles em S barra não seja vazia. Isso quer dizer que eles têm vizinhos em S barra.
Tá? Então, tem um vizinho lá, tem um vizinho lá, tem um vizinho lá. Pode até estar aqui dentro, não tem problema não. Pode estar aqui dentro desse conjunto aqui também. Pode estar aqui, sabe? Vou botar de outra cor. Tá? Então, T é esse conjunto de vértices aí. Então, são esses vértices que estão aqui, união com esses vértices que estão aqui. Repara que, como eu falei, tem vértices que não tem vizinhos lá. Beleza? Entenderam o que é o T? E vocês concordam com isso? Que o que está aqui agora, ó, todo o caminho de x para y, ele passa por T. Como é que de x ele chega a y? Ou é de x vindo para cá, para algum vértice daqui, e aqui vai ter algum caminho para y, ou vai ter que vir para cá, para algum vértice que está aqui nesse conjunto, e ir para o outro lado para chegar até y. E repara que vai existir isso sempre, porque o grafo é conexo. Então, necessariamente, para que de x você chegue até y, ou você vai para alguém que está nesse pedaço aqui e que vai para lá, ou do próprio x você vai para lá e chega até y. Concordam? Sei. Então, vocês concordam também que T é um corte de vértices? Porque, então, é isso que a gente tem que argumentar agora. Quer dizer, você nem precisa argumentar isso, né? Porque, olha só, se de x, para você chegar até y, você precisa passar por T, algum vértice de T, então é porque pela remoção desses vértices de T, você quebrou o seu caminho que tinha de x chegar até y. Porque eu acabei de falar isso com vocês. O caminho de x até y, ele tem que necessariamente passar ou por aqui ou por aqui. Se você está removendo esses vértices que eram necessários para que de x você chegasse a y, é porque você não tem mais caminho de x para y. Então, T é um corte de vértices. Beleza. Beleza? Posso continuar? Há uma pergunta? Não, por enquanto. Ok, então agora já está bem indo para o finalzinho. Ó, então, note que, tomando as arestas de x para os vértices que estão em T e são de S barra, então, T, S barra é isso aqui, ó. Isso daqui são os vértices de T interseção em S barra. Ou seja, são os vértices que estão tanto em T quanto em S barra. São esses daqui. Tá? Então, tomando as arestas que de x vão para S barra. Então, agora a gente vai olhar não os vértices. Repare que eu acabei de considerar um corte de vértices, que foi a remoção dos vértices T. Agora aqui eu estou pensando nas arestas. Tá? Então, vamos tomar essas arestas que de x vão para cá. Tá? E repara que aqui tem os vértices que estão nesse pedaço, ou seja, são os vértices de T e estão em S, ou seja, são os vértices que estão aqui. Para cada um que está aqui, tem pelo menos uma aresta que vai para lá. Pode ter mais. Concorda que eu posso ter mais? Esse aqui poderia ser vizinho para cá, aqui também. Então, ele é extremo de duas arestas que vão para S barra, não tem problema. Mas o que a gente quer considerar aqui é o quê? Todas as arestas que de X vão para T estão em S barra, e além disso, para cada vértice que está aqui, considerar uma única aresta que de cada vértice vá para S barra. Então, você toma uma aresta para cada vértice desses vértices que estão nesse pedaço aqui e que vão para S barra. Esse que está escrito aqui. Então, tomando as arestas de X para os vértices que vão lá para S barra,
E uma aresta dos vértices que estão nesse lado do S para cada vértice de S barra, tá? Então, repara que cada um aqui é vizinho a pelo menos um aqui. Então, vai ter pelo menos uma aresta para cada vértice que está aqui. Então, esse conjunto de arestas que eu escolhi agora, repara que é um subconjunto que tem associado a esses T vértices aí. Tá? Então, esse conjunto forma para a gente um corte de aresta. Na verdade, eu estou falando o contrário. É para cada vértice que chega aqui, você considera a aresta que está indo nela ali. Porque necessariamente é indo daqui para lá, vai receber um vértice aqui, que ele tem uma aresta vindo de cá. Então, isso aqui forma para a gente justamente um corte de aresta. Ó, tomando as arestas de X para os vértices que estão lá em S barra e uma aresta dos vértices de T em S para cada vértice de S barra, então a gente tem essas arestas distintas que formam para a gente o nosso corte de aresta. Repara que você pode ter um vértice que está aqui, que ele possui dois vizinhos aqui. Certo? Então, esse corte de aresta, você vai precisar remover tanto essa aresta quanto essa aresta. Beleza? Sendo que o número de vértices, ele é pelo menos igual a esse número de arestas. O número de vértices em T, ele é pelo menos o número de arestas que tem. Eu estou falando todo ao contrário. O número de arestas, ele é pelo menos igual ao número de vértices que tem em T. Então, repara que o nosso corte de arestas, ele vai ter que remover todas as arestas que tem aqui, daqui para lá. Beleza? A gente entendeu que T era um corte de vértices. E agora, nessa relação que eu estou tomando, para cada vértice que vai de X para lá, contribui uma unidade no tamanho de T, isso, ou seja, para cada vértice que está aqui, existe uma aresta associada a ela. Então, está contribuindo com uma unidade nesse corte de arestas. Enquanto que os vértices que estão aqui, essa escolha de para cada um escolher uma aresta que vai para o outro lado, contribui em uma unidade também o número de arestas que tem associado ao conjunto T de vértices. O corte de aresta vai ter que ter pelo menos esse tamanho de vértices aqui. Então, é por isso que o corte de arestas tem que ter tamanho, pelo menos o número de vértices que tem ali. Pode ser que seja maior. Tipo esse caso que eu falei aqui. Aqui existe um vértice com duas arestas indo nele. Então, o seu corte de arestas vai ser maior do que o tamanho do seu T. Por exemplo, se eu pôr outro vértice daqui, esse daqui, vindo para cá. E, além disso, ele vai para lá. Então, esse tamanho, as arestas que você vai considerar, vai ser pelo menos o número de vértices que tem aqui nesse conjunto T. Certo? E como o T é um corte de vértices arbitrário que você tomou em relação a esse par X e Y, isso aqui necessariamente ele também é limitado superior,
ele é o menor, ele necessariamente é menor ou igual do que esse qualquer outro que você tomou. Comenta aí, gente. Qualquer coisa. Só estava com a dúvida aqui no T, mas eu já resolvi, porque o T são os vizinhos de X, mas todos os outros vértices, né, que pertencem a S. Não. Não são todos os vértices que pertencem a S, não. Posso ter, por exemplo, esse vértice aqui, que pertence a S, ele não está em T. Mas tem que ter vizinhança diferente de vazio, né? Isso, então ele tem que ter vizinho lá em S barra. Esse pedaço final aqui é para a gente associar um conjunto de arestas que tem a relação direta com o número de vértices de T. Beleza. Então, essa escrita aqui é justamente para relacionar número de vértices que você tem em T, e você sabe que T é um corte de vértice. Então, se é um corte de vértice, o tamanho do menor corte é menor ou igual do que o tamanho de T, tá? Então, isso foi para ter a relação do T. E agora a gente quer ter uma relação que esse corte de vértices tem com um corte de arestas que existe ali. Então, para cada vértice que está aqui em T, você relaciona uma aresta a ela. É possível você sempre relacionar uma aresta a ela, porque existe uma aresta que vai dela para o outro lado. Mas repara que pode ter mais de uma. Aí, beleza. Então, qualquer corte de aresta é, pelo menos, o tamanho desse conjunto T. Então, o tamanho do corte mínimo, que é igual a esse tamanho aqui, ele é maior ou igual do que o tamanho de T, que é maior ou igual do que o kappa. Então, a gente tem que o kappa, ele é menor ou igual do que o kappa'. Aqui, kappa menor ou igual do que o kappa', olhando assim. Beleza. Essa demonstração é linda, 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 linda. É bem complexa, né? São vários detalhes, né? Mas esses dois casos são suficientes para a gente argumentar essa desigualdade, tá? De novo, acho que eu vou parar por aqui, porque depois eu já entro... tá, eu posso ver um exemplo com vocês, e o que tiver na próxima já entra em blocos e tal, eu vou mudar completamente o assunto, e aí é melhor eu dar tempo para vocês respirarem, né? Tá? Então, repara que o que está sendo provado aqui é que kappa é menor ou igual do que kappa', que é menor ou igual do que deltinha, tá? Agora, vocês podem perguntar, e aí, tem exemplos em que dão igual? Kappa é igual a kappa', que é igual a deltinha? Eu vou pôr já direto aqui, isso aqui é um exemplo, a gente viu isso, né? No início. Então, deltinha é igual a 3, o número de remoções de arestas é igual a 3, o número de remoções de vértices é igual a 3 também. Tá? Agora, um exemplo em que kappa seja menor necessariamente do que kappa', que seja menor necessariamente do que o deltinha. Tá? Isso daqui é um exemplo. Repara que para remover, primeiro vamos pensar no deltinha, né? Qual o valor de deltinha? 1, 2, 3, 4. Eu acho que esse aqui é um grafo 4 regular. Não, esse aqui tem grau maior, né? Maior do que 4, tá? Mas o grau mínimo é 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Certo? O grau mínimo é igual a 4. Então, deltinha é igual a 4. Agora, kappa' é igual a 3. Porque se você remove esses 3 vértices aqui, ó, você desconecta. E também dá para verificar de modo fácil que não existe nenhuma remoção com 2 arestas e vai desconectar. Enquanto que a remoção de vértices, aí sim é igual a 2. Você remove esse C e esse D, você desconectou o grafo. Beleza? Beleza. Então, esses dois exemplos são bem legais, que mostram tanto que essa desigualdade pode ser estrita, como não pode ser, de fato, uma igualdade. Tá?
E eu vou encerrar por aqui. Beleza? Na próxima aula a gente fala sobre blocos. Professor, Sim. eu estava lendo um material que ele estava falando de aresta fundamental. É o mesmo conceito de ponte, aresta fundamental? A aresta fundamental, pela definição que eu lembre, você tem uma árvore e aí você faz uma substituição. Acho que é uma coisa assim. E aí você achei troca uma aresta por outra aresta. Eu achei que eles estavam usando como sinônimo, mas é outro termo, então. Pode ser, tem muita definição de fato. Qual é o nome? Fundamental. Aresta fundamental. Eu conheço esse termo de um artigo que eu já estudei sobre árvores. Agora, eu não estou achando nem nada sobre fundamental. Ah, mas eu também estou olhando uma versão que não dá para pesquisar. Qual é a página? Não, foi de um artigo, acho que de um pessoal da Unicamp. Eu vou procurar para eu encaminhar para o senhor. Tá bom, tá bom. Mas o conceito de aresta fundamental tem a ver com a árvore geradora, Então tá bem. É porque eu tá? fiquei na dúvida na hora que ele estava falando o texto se era o mesmo significado. De ponte? É, porque Não. parece, né? Porque a ponte é uma aresta, para mim é uma aresta importante. Ah, fundamental nesse sentido É. aí, né? De ser fundamental para manter a É que se você conexidade, né? se você Ah, romper, tá. Pode ser. Não, mas talvez tenha usado esse nome, mas de literatura que eu conheço fundamental se refere a outra coisa. Se refere a Cotry até, àquela. Eu defini na aula passada Cotry, né? Você tem uma sim. árvore e aí o complemento da árvore em G. Então, é alguma aresta que está na Cotry, não está na árvore, então, e aí você faz uma troca, e aí você gera alguma coisa lá, tem a ver com ciclo também. Agora não lembro se você faz substituição ou se você adiciona ela. Tá bem, então. Obrigado. Mas era algo, pelo menos a definição de literatura que eu lembro é a ver com isso. Tá? Tá bem. Gente, essa demonstração aqui, ela talvez seja um pouco custosa de entender, né, os detalhes, mas ficou alguma dúvida, gente? Ou precisa rever tudo? Não, depois a gente repassa isso, né? Aí eu acho que dá para sair. Tá. Fique em mente com esse diagraminha que eu fiz aqui, tá? Então, repara que o que está aqui nesse finalzinho é a relação com o número de arestas com o número de vértices que tem nesse conjunto T. Primeiro, você tem que entender que T, de fato, é um corte de vértices. Isso é o que eu fiz aqui antes, com vocês. Depois, relacionar as arestas que tem envolvendo T em relação com os vértices de T. E aí você tem que chegar a uma conclusão, que na verdade não é muito difícil enxergar, de que o número de arestas é pelo menos igual ao número de vértices. E aí você tem essa relação aqui de desigualdade associada. Tá? Então, estudem isso daí. Vocês têm um tempinho agora, né? Até terça-feira que vem. Na aula que vem a gente dá continuidade aí. Beleza? Ok. Falou, gente. Então vou encerrar aqui, tá? Tchau. Bom dia. Vai que vocês mandem e-mail, tá? Vai que vocês mandem e-mail. Não deixa acumular dúvida, não. Tá? Manda e-mail e eu tento responder. Ou põe no Classroom que todo mundo vê, eu respondo lá. Tá? Bom, vou encerrar aqui agora.